Você sabe por que muitas igrejas estão ficando vazias? Não sabe? E outras cheias demais? Vou lhe explicar. Uma, se ela está cheia, é sinal de duas coisas. Ou Deus está nela muito, o poder de Deus, ou os pastores estão deixando as ovelhas como elas querem, de todo jeito. Sim. Como assim? Muitos de engano só canta na igreja, só prega na igreja, só ora na igreja, em casa não ora, em casa não jejuma, em casa não lê a Bíblia. E a Bíblia diz que não ficarão os que usam de engano, os que vivem de aparência. Eu não estou dizendo de falha, mas aquele que talvez a igreja está seca, não é sinal que Deus não está. Se lembra de um versículo que Jesus disse: aonde estiverem um ou dois em meu nome, eu ali estarei, estou no meio deles. Lembra-se de um versículo para confirmar que igreja com pouca gente é sinal de doutrina, é sinal de quem está lá dentro está buscando Deus, porque onde estiver um ou dois, Jesus está presente. Então, se tem pouca gente, é porque não estão por milagre, por uma revelação, por uma cura. Estão por causa de Jesus. Entenda isso. Estão por viver uma vida íntegra diante de Deus, de oração, jejum e o desejo de buscar o Senhor. Estão porque aceitam a doutrina, a palavra, a repreensão do pastor. Estão porque são sujeitos. Você conhece uma pessoa que não quer se firmar quando você prega ou você fala algo que ela reverte, em vez de consentir, de se humilhar, se arrepender, em vez de se arrepender, o que é que ela faz? Ela sai envenenando os outros, fermentando. Esse aí é o joio que está dentro da igreja. Diferente do trigo que sai dizendo: irmão, mas se é comigo, amém. Se não for, Deus vai dar a direção e Deus vai fazer a obra. Seja feita a vontade do Senhor. Este é o que está na igreja por Jesus Cristo e não está de aparência de engano. Mas os sinais do que está de engano é aquele: não, eu tenho Deus em casa. Em casa nós não ora, em casa nós não jejuma, em casa nós não lê a Bíblia, em casa nós ora quando quer. Não vai dizer que em casa tu ora 40 minutos, todos os dias. Não vai dizer que tu, sem ir para a igreja, tu lê a Bíblia todos os dias, 2, 3 capítulos. Não, não lê não. Não vai dizer que tu em casa se acorda toda madrugada para orar. A não ser que esteja querendo algo, esteja desempregado. Mas na igreja a gente vamos para adorar. Em João, capítulo 4, versículo 23 em diante, fala que Deus é Espírito e se importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque são esses que Deus procura para ser os seus adoradores. E também, para fechar, você se lembra que no começo eu falei dos pastores, que a igreja está vazia? A culpa de quem é? Às vezes é igreja vazia, como está acontecendo em geral, é a igreja, o povo se esfriando, que está está de aparência. Não ora em casa, não louva, não busca em casa. Qualquer coisa se ofende e vai mudando de igreja. O que acontece? Deus está mostrando que mesmo que os pastores chorem, aconselhem, orem, chorem pelas madrugadas, leem, dê estudo, preguem, faça de tudo. Jesus está dizendo, está cumprindo lá em João, capítulo 15, e o versículo 7. Eu sou a videira, vocês a vara. Quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo para os pastores que nós podemos fazer o que for. Quem mantém, quem convence é Ele. Quem convence é Ele. Então esse povo que está saindo das igrejas é porque Deus está tratando. É porque Deus está mostrando para os pastores que se não for a mão dele, eles não se convencem. Nós não se volta. Porque nós dependemos, os pastores também são ovelhas. E Ele é o bom pastor, Jesus Cristo. Ele é quem convence, Deus está mostrando
Para os pastores que sem ele nada podemos fazer. As ovelhas se desgarram, ficam obedientes. Tem hora que se joga até contra Deus, contra a palavra do Senhor. Quanto mais contra nós. Contra, seja, nós se jogamos contra a palavra de Deus, quanto mais contra os pastores. Vou me incluir também. É isso que acontece. Nossa rebeldia tem nos afastado de Deus. O que diz? Daniel, ele clamou: pecamos contra ti, mas a nós pertence o vexame do rosto, a vergonha, mas a ti pertence a glória e a misericórdia. Então é isso que Deus quer de nós. Deus está mostrando para os pastores, muitas igrejas vazias, que esse é o tempo do fim. E que deixa as ovelhas, porque se ele não entrar, se ele não apacentar, se ele não convencer, isso é para os pastores orar mais, buscar mais, para nós se humilhar mais. Eu digo os pastores, eu estou dizendo em geral, as ovelhas, os obreiros, porque nós somos obreiros, somos ovelhas também. E quem é o sumo pastor? E quem é o pastor e bispo da nossa alma? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não é o povo que está dando trabalho, é Deus que está trabalhando na vida do povo, e nós não sabemos que Deus vai marcar encontro, e eles vão voltar, porque vão ter encontro com Deus. Ou seja, porque Deus irá ter encontro conosco, para que nós se voltamos, e principalmente aqueles que estão afastados, fazendo o que quer, saindo de igreja, dizendo que Deus mandou, esses é porque estão de aparência na igreja. Não estão mais orando em casa. Deixa aí nos comentários se não é verdade, porque quando a gente ora, o desejo é de nós ir para a igreja. E quando nós saímos da igreja, nós saímos renovados, abençoados, revestidos, avivados, alegre, mesmo falho. Mas nossa outra coisa não sai quando nós vamos para a igreja. Porque lá cultuamos, ouvimos a palavra, congregamos com os irmãos, temos comunhão com o outro. E o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Por isso que nos renovamos. Então é isso. Está entendendo? Porque é bom ir à igreja. Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Salmo 133. Então é isso. Congregar é comunhão, comungar. O crente que não aprendeu a servir a Deus que eu digo, não é só ir para a igreja. Servir a Deus é ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Dar pão, dar o cobertor, dar uma roupa, dar água, dar dinheiro também, porque nós pedimos dinheiro e precisamos dar dinheiro aos irmãos para ajudar a pagar a luz, pagar um aluguel. É isso, fazer uma feira, comprar o leite de uma criança. A obra de Deus é isso. Visitar órfãos, viúvas, libertar os oprimidos do diabo, os abatidos de espírito, abraçar os drogados, os enfermos e as prostitutas. E os que, esses são os que trabalham, os que estão na obra de Deus. Essa é a obra de Deus, os que servem a Deus. Servir a Deus não é só para ir para a igreja, amém? Nem mudar de igreja dizendo que Deus mandou, porque Deus não manda a gente sair da igreja por causa de uma prova. Deus não está mandando sair da igreja por causa que Ele está voltando. Ele quer que nós perseveremos até o fim, para que nós venhamos a ser salvos. Essa é a palavra do vosso amado irmão Bispo Roosevelt. Fique na paz. O vosso amado irmão Bispo Roosevelt está orando por vocês. Em nome de Jesus.